Olá e seja bem-vindo ao Golpério. Hoje nós vamos discutir, devido a alguns pedidos nos comentários dos nossos vídeos, de expandir um pouco mais sobre implantes cerâmicos. Então nós vamos conversar um pouco da racional, de como ser feitos esses implantes cerâmicos e também discutir o que há mais de novo em relação à produção científica em relação a esses implantes. Então, por que nós usamos a zircônia? Hoje nós usamos a zircônia porque nós estamos, todos os implantodontistas que fazem implantes na área mais estética da região anterior, ele nota que quando ele faz um implante imediato, existe uma reabsorção lenta dessa tábua vestibular. Com isso, nós começamos a inserir implantes mais curtos na região mais palatina e substituindo a tábua vestibular por osso de reabsorção lenta. Tá? Então aqui você veja, você tem um implante colocado com uma tábua vestibular preservada, enquanto que 12 meses na tomografia essa tábua simplesmente desapareceu. Isso, o que dá de consequência para o paciente? A gengiva ela começa a aparecer escura, os tecidos começam a aparecer escuros. Outro caso em que, se nós tirarmos uma periapical, nós veremos que todo esse implante está com saúde, certo? Mas quando nós fazemos uma tomografia, nós vemos que este implante está com uma perda óssea significativa vestibular. E por que será que esse osso reabsorve? Porque quando a gente procura saber de onde esse osso vestibular ele se forma com o crescimento do dente. Ou seja, o dente é o criador desse osso. A partir do momento que você remove esse bundle bone, quando é muito fino, ele acaba por reabsorver. Mesmo que nós colocarmos um implante, nós temos um estabelecimento embrionário entre o dente e o implante, entre o dente e a tábua vestibular, e por isso, com a remoção dele, existe a grande chance de reabsorção. Nós sabemos algumas pesquisas que mostram que a parte de perda horizontal ela se dá praticamente de 29% a 63% nas regiões de dentes anteriores e também a vertical bone loss, ou seja, uma perda óssea vertical de 11% a 12%. A gente sabe que muitas literaturas já mostraram que a colocação imediata de implantes dentários claramente falha na prevenção da reabsorção dessa parte bucal ou do nosso osso alveolar vestibular. Então, a gente fez uma pesquisa essa feita em 2005 e que mostrou onde a gente colocava em um grupo nós colocávamos cicatrizadores e no outro nós colocávamos uma coroa para ver se o perfil gengival e o perfil ósseo ele se modificava com esses dois componentes. Nós usamos guias estereolíticas, ou seja, guias que tinham marcas de gutapercha e nós saberíamos a distância tanto óssea quanto gengival durante 12 meses após a extração. Então aqui está a guia mostrada com a sonda, né, mostrando exatamente que se tiver algum movimento do tecido gengival, essa guia vai mostrar as diferenças. E isso foi também transportado para os condensitis, ou seja, o que acontecia com a tábua nossa vestibular. Esse gráfico é um pouco complexo, eu vou pular, mas o que a gente viu é que normalmente o osso ele tem a tendência a fazer um shift para essa região vestibular ou simplesmente reabsorvê-lo. Tá? Existem poucos casos em que nós preservamos a tábua vestibular em relação aos implantes imediatos propostos. Veja este caso, por exemplo, que a tábua vestibular completamente espessa e 12 meses depois ela praticamente reabsorvida. Nós temos como consequência isso uma reabsorção e às vezes o paciente aparece outra tomografia com essa região aqui mostrando de uma forma acinzentada. Então aqui nós temos a presença da tábua vestibular e aqui a tábua vestibular totalmente reabsorvida. Então é um problema implantes imediatos, certo? O que a gente viu é que se também nós colocarmos enxertos, deixa eu voltar esse slide, se nós colocarmos enxertos
ao redor do implantes, depois da extração, ele não contribuiu ou parcialmente reduziu mais ou menos 25% a preservação da tábua vestibular. Então, como padrão ouro hoje de inserção imediata, é você fazer a remoção do elemento dentário, a implantação do implante imediato e um osso de reabsorção lenta nessa tábua vestibular. Mas quando nós olhamos, e essas imagens foram doadas gentilmente pelo Dr. Geninho Tomé, em que existe a remoção do dente, a colocação do implante de um osso, nesse caso foi um xenográfico suíço, e você vê que com apenas 7 meses de pós-operatório nós já começamos a ter a reabsorção óssea dessa tábua vestibular, certo? E a nossa clínica, o que acontece? Acontece casos em que nós temos esse tipo de situação. Uma situação em que o paciente já colocou há alguns anos uns implantes e esses implantes apresentam uma reabsorção através dos anos e começam a aparecer então aquela parte mais escurecida do titânio. Essa parte foi tratada com enxerto de conjuntivo. A gente não viu uma vantagem em remover esses implantes, pois nós não queríamos um trauma cirúrgico ainda maior nessa região estética. E aqui está o dente no pré-operatório e nós fizemos uma técnica de túnel modificado, uma incisão na base, decisão na base do outro lateral, colocamos o conjuntivos e suturamos. E nós conseguimos chegar a esse tipo de resultado. Veja bem, o que há de perigoso nesse tipo de resultado é que, apesar de você conseguir o recobrimento do teu implante, esse implante lhe apresentará uma bolsa periodontal, pois não ocorrerá uma ligação nem conjuntiva e de epitélio juncional longo. O implante exposto está doente, portanto é muito difícil poder descontaminá-lo. Um caso agora de um implante cerâmico doado por o nosso querido Bart Berkmans. Ele fez uma extração de um central, certo? Esse imediatamente a parte central, a primeira passo de ver um implante cerâmico é se você tem a tábua vestibular e segue os padrões normais de exodontia minimamente invasiva. Limpa-se e o implante, nesse caso, ele é colocado com a plataforma extraoral, certo? Depois disso você só cimenta com dual um núcleo de fibra de vidro e você começa a fazer os preparos. Então aqui nós temos aqui a primeira semana depois do provisório. Aqui nós temos a semana, a semana 8, e aqui nós temos o caso final. Esse caso final ele possui o mesmo resultado estético do implante de titânio. Agora nós podemos ter a tranquilidade, por enquanto, tranquilidade estética de que esse periodonto de biotipo fino ele não se reabsorverá e aparecerá qualquer tipo de componente de titânio, tá? Esse é um caso que eu já mostrei em um vídeo anterior, um caso de um dente de um acidente automobilístico que foi removido e colocado um implante cerâmico. Nesse caso, a prótese final ela ficou dessa maneira, algo que a gente consegue alcançar com implantes de titânio, porém realmente aquela reabsorção óssea posterior de que se dá normalmente em períodos muito posteriores, ou seja, depois de 12 meses, você não terá talvez problema com esse tipo de paciente com essa parte de aparecimento de titânio, certo? E nós fizemos um estudo de como que essa superfície de implante, de um implante em particular, possui uma superfície de tratamento na Suíça, certo? E nós vimos como que esses osteoblastos que são cultivados nos Estados Unidos e congelados aqui no Brasil, como que eles se comportavam em termos de viabilidade, produção de proteínas e até a citoxicidade dessas células comparada ao titânio. Quando nós olhamos já a primeira coisa muito importante, que o RA dos dois implantes eles tinham a mesma. Eu gostaria de ver um RA um pouco mais baixo. Hoje a literatura diz que o RA em termos de 1 a 1.2 seria a superfície ideal, certo?
Aqui está os gráficos da proliferação celular do osteoblasto. Nós temos em azul o titânio e nós temos em vermelho a zircônia. São osteoblastos, vamos dizer, coletados de ratos, eles se proliferam rápido, então você veja que a proliferação deles foi praticamente a mesma, ou seja, as duas superfícies foram amigáveis, tá? Tanto no titânio quanto na zircônia. Quando nós olhamos também o resultado, se essas células produziam modificadores biológicos que conduziam o enxerto ósseo, nós vemos, apesar de não ser estatisticamente significante, uma propensão de uma expressão maior dessa molécula em células cultivadas em zircônia. Ou seja, para mim, o que eu queria ver é que se o zircônia e o titânio eles têm os mesmos parâmetros, porque o zircônio, o titânio nós temos há 60 anos, muito bem sucedido. Será que o zircônio está tendo um desempenho igual? E nesse caso até um pouco superior. Já no caso da expressão de colágeno 1, colágeno 1 ósseo, nós vemos que depois de 96 horas existe uma diferença estatística, ou seja, a zircônia ela tem a tendência a produzir mais colágeno tipo 1, os osteoblastos, do que os implantes de titânio. Os implantes de zircônia, nós já fizemos também testes de torque. Muitos eles têm a gente tem uma dúvida em relação a quanto torque colocar nesses implantes. Esses implantes eles podem fraturar. Submetemos os implantes dessa marca específica a torquímetros eletrônicos e eles não chegaram a fraturar até na região mais coronária, que é quando você usa o seu torquímetro, a 183 newtons, tá? O único que fraturou abaixo disso foi quando nós estávamos colocando no terço apical. O terço apical, claro, se trava 100 newtons no terço apical, é porque você não vai nem inserir o implante, você vai removê-lo, fazer uma nova ostectomia e fazer a reinserção. Portanto, esse drive externo desse implante particular, ele é muito, muito resistente, tá? E agora, talvez o mais importante, qual que são os resultados hoje que nós temos em animais de blown implant contact, ou seja, contato implante entre titânio e zircônia? Nós temos Rowling na Universidade de Basel, na Suíça, que ele fez uma meta-análise de todos os estudos animais, certo? E ele avaliou a BIC, que é o Bone Implant Contact, o torque removal, ou seja, enquanto eles removiam esses torques, o push-in na verdade é pressionar o implante, certo? Ele é muito mais sensível do que o push-out, e também os dados do espaço biológico entre implantes de zircônia e implantes de titânio. Foram 37 estudos incluídos, depois de 1.131 select titles, e depois eles tiveram um follow-up desse estudo de 0,4 a 56 semanas, certo? Então, basicamente, de todo esse gráfico aqui, o que você vai ter que ver é que os estudos de Bone Implant Contact, o número de estudos que compararam titânio e zircônia foram 31, os estudos que fizeram o Remove Torque foi 10, o PI, que seja o Push-in, 3, e os estudos investigando o espaço biológico foram 6, certo? Para Bone Implant Contact, existiu uma variedade, obviamente, de sistemas, superfícies, e até o autor faz umas críticas em relação a que certa superfície ela não tinha diferença, uma superfície talvez não tivesse tanta diferença. Mas de maneira assim, bem sucinta, em 3 estudos de ratos, em 8 estudos de coelho, em 9 estudos de suínos, nós vemos uma quantidade uma percentagem de osso implant contact, ou seja, uma quantidade de contato de osso muito parecida entre o zircônio e o titânio. Continuaram também com 10 estudos em caninos, demonstrando a mesma
com a mesma formação desse osso implante, um estudo em ovelhas, onde que nesse caso até a zircônia ela se demonstrou melhor no fêmur e se demonstrou igualmente igual no titânio e na zircônia. O mais importante do que eu acho desse aqui é o estudo em primatas, porque o modelo de primata é muito parecido com o modelo em humano. Foram seguidos por 56 semanas e 20 semanas depois de dar carga. E você veja, 72% de contato osso-implante no Sunblast Titânio vezes 67% no Sunblast Zircônia, e isso não teve uma diferença estatística, certo? Somente 10 estudos dos 31 demonstraram diferenças entre o zircônio e o titânio para o contato osso-implante. Se a gente olhar no geral, ele faz uma discussão que a zircônia tem a tendência a ter um pouco menos de osso-implant contact, certo? Então, já no caso no overall da meta-estatística, ele mostra que não existe diferença entre o titânio e a zircônia em relação ao osso implant contact. Se a gente passar para os animais em relação ao torque removal, nós seguimos os mesmos parâmetros, tanto em coelhos quanto os suínos, animais, os cães e ovelhas. Nós temos o titânio sendo melhor no anodized titânio, que são implantes que não passaram por um tratamento de yttrium, né? E a parte não estatística, ou seja, não tem diferença estatística entre os implantes tratados com yttrium. O yttrium é colocado para que não esteja uma expansão durante a produção dele. Se você não coloca a yttrium na produção, a zircônia passa de uma fase monocíclica para uma tetragonal e ela sofre uma expansão de 5%. Isso não acontece. Quando esses implantes foram colocados, que são a maioria no mercado, nós não tivemos diferença estatística entre torque removal. Tá? Terminando no push-in, 3 estudos. Os 3 estudos todos em ratos e também não mostraram nenhuma diferença estatística entre o zircônio e o titânio, certo? E finalmente o espaço biológico. Espaço biológico muito parecido. Nesse estudo em porcos, eles apresentaram um telejusticial mais curto do que o implante de titânio. 4 estudos em cães que não mostraram a diferença estatística, tanto para one piece zircônia quanto para two pieces, tá? E esse mesmo estudo em primata, muito importante, o mesmo estudo com 56 semanas e 20 semanas de loading, o two pieces versus o two pieces zircônia, ou seja, do titânio e do zircônia, apareceram com espaços biológicos parecidos, apesar de que aqui nós temos um espaço biológico um pouco maior, mas não teve diferença estatística, certo? Ele também demonstrou através de um estudo minucioso em cada estúdio que o espaço biológico e a maturação do espaço biológico ela parece ser melhor no zircônia, certo? Então aqui está o overall de toda essa meta-análise de 2019, tendo o bone implant contact de titânio e zircônia, conglomerando todos os estudos de torque contra torque, que a gente diz. Aqui nós tivemos um estudo que deu uma diferença muito grande, que foi um estudo em porcos, mas tem a tendência a ser melhor em titânio, e o push-in também não teve diferença estatística.